Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história Na pequena cidade de Bom Jesus do Piauí, numa noite de lua cheia, um homem está impaciente dentro da casa. Ele anda de um lado para o outro e fica olhando para o relógio. A esposa dele, preocupada, pergunta o que está acontecendo, mas ele responde que não é nada, e em seguida pediu para ela deixá-lo sozinho. A mulher então parou de questioná-lo e foi para o quarto. E lá de onde estava, observava a movimentação do marido. Era 9:30 da noite, quando o homem abriu a porta da sala e saiu. Lentamente, a mulher levantou-se e o seguiu, mantendo uma certa distância para não ser vista. O homem foi na direção da caixa d'água municipal e logo depois ele entrou no terreno baldio. A mulher acredita que daquele lugar ele caminhou até a Serra do Quilombo e lá ele ficou até a madrugada daquela noite. A mulher parou de seguir o esposo e voltou para a casa deles. Ela não conseguia pegar no sono e até pensou em chamar algum parente para pedir que ele fosse procurar o Sebastião, mas desistiu da ideia por acreditar que o marido não iria gostar que alguém o seguisse. Deitada na cama, a jovem Elvira percebeu que os cachorros da rua começaram a uivar. E aquilo se repetia por todos os cantos daquele lugar. O que estaria acontecendo com os cachorros, pensava ela. Não demorou muito tempo, até que ela começasse a ouvir alguns uivos bem distante de onde estava. E eram uivos longos, diferentes daqueles produzidos pelos cães. Aqueles uivos, provavelmente, eram de um animal bem grande, a julgar pela intensidade que um cachorro comum não conseguiria fazer. Elvira sentiu sua preocupação aumentar. Ela queria saber onde estaria o marido dela. O que estaria acontecendo com ele? Naquele momento, era ela que andava de um lado para o outro e não sabia o que fazer para se acalmar. Quando a madrugada chegou, a mulher já sentia os olhos pesados. Ela estava sendo vencida pelo sono. Mas antes de seguir para o quarto, ela foi verificar a porta da sala e viu que a mesma estava fechada, mas não estava trancada. E para que o esposo dela pudesse entrar ao retornar, ela deixou a porta como estava. De manhã, Elvira acordou e estava sozinha na cama. Ela levantou-se e foi até a sala. Ao chegar lá, ela viu o esposo deitado no sofá. Ele estava despenteado e com as roupas sujas. Com a movimentação da mulher, Sebastião acordou, um pouco assustado e sem saber direito onde estava. Perguntou se ela sabia por que ele passou a noite ali no sofá. E disse também que não sabia como sujou as roupas. Sebastião levantou-se e foi tomar um banho enquanto Elvira preparava o café. Ele estava cansado e sonolento, mas precisava se arrumar para mais um dia de trabalho. Naquele dia, Elvira foi até a casa dos pais e relatou tudo à mãe sobre o que aconteceu durante a noite na casa dela. Entre várias suposições, disseram que ele poderia ser sonâmbulo. Mas sonambulismo faz a pessoa andar desacordada, e o Sebastião estava acordado no momento que saiu da casa. Então a mãe da Elvira fez a seguinte suposição, dizendo que talvez ele tivesse uma amante, e por isso saía durante a noite para encontrar com ela. Mas a filha rebateu aquela ideia, respondendo que era improvável, e que ela confiava no marido, e falava que ele a respeitava muito, e que aquela hipótese sobre a traição estava descartada. Então a mãe dela disse em tom de brincadeira, supondo que o Sebastião poderia se transformar num lobisomem, e por esse motivo saía à noite.
e ao voltar para casa, ele chegava sujo. E em meio a risadas, Elvira disse que ficaria de olhos bem abertos, porque talvez o marido dela estivesse precisando de ajuda médica. Mas aconteceu que Elvira entrou numa mercearia enquanto voltava para a casa dela. E lá dentro, ouviu alguns homens conversando sobre um lobisomem que foi visto rondando algumas casas na área rural daquele município. E enquanto conversavam, entrou o dono de um sítio próximo da Serra do Quilombo. E ele disse que viu, durante a madrugada, um vulto enorme dentro do curral das cabras. O vulto lembrava um cachorro, mas ele era muito maior em relação ao seu tamanho. Aquele homem disse que estava dormindo e que foi acordado com os cachorros latindo e com a agitação que estava acontecendo na cocheira. Ao levantar-se, ele disse que foi até a janela para espiar o que estaria acontecendo. Aquele homem disse também que gritou depois que viu o vulto e perguntou quem estava lá. E naquele momento, o vulto, que parecia um cachorro, ficou em pé sobre as duas patas traseiras e a sua altura era do tamanho de um homem. Durante alguns segundos, aquele ser manteve seu olhar na direção da janela, onde o homem estava, e parecia que ele queria ver quem estava gritando. Depois, agindo com rapidez, aquele ser pegou um cabrito e pulou a cerca, e correu até desaparecer numa depressão do terreno, atrás do cercado. O morador do sítio disse também que pouco tempo depois, ele começou a ouvir alguns uivos que vinham lá de trás de um morro. E eram uivos que causavam arrepios. Até os cachorros do sítio começaram a uivar, aparentemente provocados por aquela coisa que saiu correndo lá do meio deles. O homem não sabia, mas aquela coisa a quem ele estava se referindo podia ser o próprio lobisomem que os outros também viram rodeando suas casas. Enquanto compravam alguns produtos, a jovem e preocupada Elvira prestava atenção naquela conversa. E entre aqueles homens estava também o dono do armazém, e ele sugeriu uma caçada ao lobisomem. E surgiu uma ideia entre eles de produzirem um cartaz convocando voluntários para aquela missão, e o deixariam fixado na frente do armazém, onde muitas pessoas poderiam vê-lo. Mas depois concordaram que um grupo muito grande poderia afugentar o lobisomem. Então seria melhor organizar um pequeno grupo para aquela caçada. Havia 7 homens conversando sobre o assunto, e 5 deles eram moradores do sítio que concordaram com aquela aventura. Os outros eram o dono do armazém e um primo dele, que também queriam prender o animal que estava assustando os habitantes da região. Depois de ouvir o que aqueles homens estavam tramando, Elvira saiu preocupada, e durante o jantar ela falou para o marido sobre os planos daqueles moradores. Ela não sabia se o lobisomem era o próprio Sebastião, mas temendo por ele, achou melhor deixá-lo informado sobre os acontecimentos. Enquanto escutava a mulher falando, ele não demonstrava nenhuma reação. E somente depois que ela finalizou, um sorriso brotou no rosto do Sebastião e então respondeu que lobisomens não existem e que aqueles homens perderiam tempo tentando caçar um personagem que só existe nas histórias de assombração. Mas a mulher percebeu uma certa preocupação no semblante do esposo enquanto ele falava. E não querendo contrariar o que ele respondia, ela decidiu ficar calada. Ao terminarem o jantar, eles foram se deitar. Naquela noite, Elvira não conseguiu dormir muito bem. Ela ficou uma grande parte do tempo acordada para vigiar os passos do Sebastião. Ela estava muito preocupada com o que poderia acontecer se ele fosse mesmo um lobisomem. Durante a madrugada, e depois de cochilar por alguns minutos, a jovem esposa acordou assustada. Ela olhou para o outro lado da cama, mas respirou aliviada ao ver que o Sebastião continuava dormindo ao lado dela. Naquele mesmo instante, algumas pessoas estavam conversando enquanto passavam pela rua diante daquela casa. Elvira levantou-se e foi olhar na janela da sala e conseguiu identificar
que aqueles homens eram os mesmos que ela tinha visto conversando no armazém e deduziu que eles estavam voltando da Serra do Quilombo, mas aparentemente não tiveram nenhum sucesso na caça ao lobisomem. E aconteceu que durante uma semana aquele grupo ficou caminhando ao redor dos sítios, mas o desânimo foi chegando e o grupo, que iniciou com 7 homens, contava com a presença, no final daquela semana, com o número de 3 pessoas apenas. Uma coisa que talvez aqueles homens não soubessem era que o lobisomem surgia apenas durante a noite de lua cheia, e que a influência dessa fase da lua sobre quem tem a maldição de se transformar em lobisomem é bem maior. Então aquele grupo de caçadores não encontraria sua presa em lugar algum naquelas noites de lua minguante. No final do 3º ciclo, a lua cheia retornou e com ela veio também aquele ser uivando na região afastada da maioria da população. E aquilo fez crescer novamente o desejo dos homens de reativarem o grupo para poderem capturar o lobisomem e tentar descobrir quem é que se transformava naquela aberração, diziam eles. Na segunda noite da lua cheia, 12 homens armados com facão, foice e espingarda seguiram na direção das colinas que ficavam atrás dos sítios onde o lobisomem foi visto. Naquele tempo, Sebastião estava desconfiado que a esposa ficava vigiando seus passos. E então ele formulou a estratégia de deitar mais cedo para dormir. E quando via que a mulher já havia pego no sono, ele saía bem devagar e seguia vagando pelas ruas de Bom Jesus. Mas, percebendo a artimanha do marido, depois de acordar algumas vezes e não encontrá-lo na cama, Elvira fingia que dormia antes dele e o seguia pela rua até onde era possível para ela. Na próxima noite, Elvira pressionou Sebastião, pois ela queria saber por que é que ele saía sempre ao anoitecer, aonde andava e com quem estava. Mas não encontrando nenhuma resposta convincente e preocupado com alguma coisa, talvez com a chegada da lua cheia, Sebastião gritou, dizendo que Elvira não poderia impedi-lo de sair. Ela tentou acalmá-lo, mas a discussão foi inevitável entre o casal. E como nas outras noites, Elvira viu o esposo saindo da casa e ela não pôde fazer nada. Na mesma noite, aquele grupo de caçadores levou alguns cachorros e eles escolheram os mais ferozes, pois acreditavam que poderiam ser muito úteis contra o lobisomem. E assim deu início a uma grande perseguição a um ser que eles não sabiam o que era. Gritos, latidos e tiros de espingarda podiam ser ouvidos de longe, enquanto muitos moradores reforçavam portas e janelas de suas casas. Enquanto acontecia a perseguição, os homens que ficaram todos em desvantagem na corrida puderam ouvir os gritos dos seus cachorros no momento que acreditavam que o lobisomem tinha sido alcançado por eles. Os cães eram os mais ferozes daquela redondeza, mas diante do forte uivo daquele ser, todos eles saíram em disparada e voltaram para os seus donos. E um daqueles cães voltou com a marca de sangue no focinho. Parecia que ele estava ferido, mas o sangue não era dele. Então podia ser do lobisomem que o cachorro conseguiu morder enquanto o perseguia. Lá na vila, dentro do quarto da casa, Elvira fazia uma oração a Jesus Cristo e pedia proteção para o marido dela. Ela estava entrando em desespero enquanto pensava que o pior poderia acontecer ao Sebastião. Não demorou muito tempo para ela ouvir que a porta da sala estava se abrindo. Alguém estava entrando e ela correu para ver quem era. Em poucos segundos ela ficou de frente com o lobisomem. Assustada, Elvira tentou voltar correndo para o quarto. Ela pensou que aquele animal podia ser o marido dela, mas sentiu medo e saiu correndo. O lobisomem a segurou pelo vestido e o rasgou enquanto ela caía chorando. Elvira começou a gritar o nome do esposo e pedia misericórdia. Ao ver a mulher caída e chorando, o lobisomem ficou confuso e, demonstrando cansaço, sentou-se
enquanto olhava para o chão. Mesmo temerosa, Elvira levantou-se e foi sentar ao lado do lobisomem. E ela notou que uma das pernas dele estava ferida e aquilo o fazia sofrer. Enquanto chorava, ela falava baixinho o nome do esposo e tocava levemente nas mãos daquela fera cansada. Inesperadamente, o lobisomem abaixou a cabeça e deitou-se no colo da mulher. Elvira seguia acariciando o corpo do lobisomem enquanto ele voltava a ser o Sebastião. Olha, minha avó que contava que lá no sertão, lá do lado do Piauí. Então, é que toda lua cheia o esposo sumia. Aí depois ele aparecia, aí que ela ficava, onde que ele vai toda noite? Onde que ele vai toda noite? Lua cheia. Sempre na lua cheia. Sempre na lua cheia. Aí que ela ficou assim meia estranha, preocupada. Aí teve um dia que ele chegou meio homem, meio lobisomem. Aí rasgou toda a roupa dela. Aí dormiu no colo dela. Caramba. Quando foi de manhã que ele se transformou em homem, aí ficou apavorado. Que por pouco ele não matou a esposa dele. Mas que arranhou toda ela. Tecido, a roupa, assim, toda, e estava nos dentes dele. Ela deixou a porta aberta então, para ele voltar? Pra ele voltar. O esposo voltar, ela não sabia, né? Aí ele voltou, só que não homem, voltou lobisomem. Tinha tecido Nos dentes dele, da roupa da esposa. Aí que ele entrou em pânico. Porque ele matou a mulher. A sua avó? A minha avó contava, isso é verídico. Não aconteceu com a sua avó, ela conheceu a pessoa. Ela conheceu, que era amiga dela, que aconteceu esse fato. Isso que é verídico. Maravilha. Tem muita história pra lá. Eu acredito.